Olá, bom dia, professores, professoras, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui, né, nessa etapa de recuperação e aprofundamento, com a apostila Aprender Sempre, volume 4, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Renata, eu sou professora da rede pública, também sou professora de coordenação diária, e eu estou aqui para auxiliar a professora Débora nessa formação, tá bom? Nós vamos conversar novamente daqui a pouco no chat, tá? E eu vou passar a palavra à nossa querida professora Débora, que vai fazer a formação para nós, tá bom? Boa formação para todos, um excelente dia. Bom dia, Renata, tudo bem? Olá, professores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro formativo do nosso programa de recuperação e aprofundamento. É com grande alegria que daremos continuidade, né, em nossas formações, já que vocês estavam até agora em formação por etapa. Agora a gente vai especificamente para ano e série, e aqui nós vamos discutir algumas coisinhas que foram estabelecidas na formação anterior, só que agora a gente vai focar especificamente para a terceira série, a sequência de atividade 3 do volume 4 do material do Aprender Sempre. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou a professora Débora Cristina Rocha, sou professora coordenadora do ensino médio, lotada à diretoria de Presidente Prudente e especialista na prática de leitura e escrita. E como vocês podem ver, também estou numa escola, inclusive estou na sala de informática, então eu conheço bem a nossa realidade de perto, né? O quanto é difícil, né, para nós essa parte de trabalhar, né, com a educação nesse contexto que a gente está acontecendo perante a pandemia. Vou compartilhar com vocês o meu PPT, só um minutinho. Certo, cadê aqui? Então, vamos lá. Está mostrando já aí, né? Que aqui para mim ainda está carregando. Bom, então vamos lá. Antes de eu apresentar todo o que a gente vai trabalhar, eu gostaria de avisá-los que esse material vocês encontram do Aprender Sempre nesse link, tá? Tanto o material do Aprender Sempre no link da IFAP, como também o São Paulo Faz Escola, Currículo em Ação, enfim, outros materiais neste link aí do ensino médio. Bom, a nossa pauta de hoje, a gente está agora nesse segundo momento, que é a transmissão de ano e série, para que depois vocês vão para desdobramento de pauta. Bom, o nosso objetivo de hoje, né, é analisar na sequência de atividade 3, da terceira série do volume 4, como as proposições pedagógicas direcionadas ao desenvolvimento de processos criativos se articulam com descritores do CEEB. Depois, nós vamos sugerir algumas estratégias pedagógicas para que fortaleça esses processos criativos, que iremos apresentar nessa sequência de atividade 3, de modo que fortaleça a aprendizagem relativa à língua e linguagem desses alunos. E, por último, a gente retoma, né, todas essas orientações que foram faladas durante a sequência, né, dessas atividades, para que vocês desenvolvam isso no ATPC. Bom, mas antes eu gostaria de deixar claro, né, o nosso entendimento sobre os processos criativos, sobretudo quando a gente parte, né, da análise do material do Aprender Sempre. Como já foi abordado na transmissão anterior, entendemos o processo criativo, ou seja, ações desenvolvidas, que terão que ser, desenvolvidas pelos estudantes, mas direcionado por quem? Por vocês, por nós, professores, né? Então, é a gente que vai demandar essa interação, essa análise, essa reflexão, essa aplicação, essa avaliação de conhecimentos, de modo que esses estudantes, eles potencializem as atividades de produção. Então, por essa razão, a gente vai antecipar algumas atividades de produção textual, que vai ser o foco da nossa análise aqui hoje de formação, porque eles vão representar o ato produtivo dos estudantes nesse contexto das práticas discursivas. E também, igual eu coloquei aqui como segundo objetivo, né, depois nós vamos discutir algumas estratégias importantes para que esses alunos tornem aquela atividade um objeto de reflexão no momento ali da mão na massa, né, vamos dizer assim. Bom, então aqui na nossa agenda, nesse primeiro momento, nós vamos pensar, nós vamos conhecer o material do Aprender Sempre, né, esses processos criativos,
como eles se articulam com descritores do SAEB, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês algumas atividades, aí nós vamos direcionar essas atividades em relação à produção textual, né? Que relação que ela tem, em relação também se ela articula com processos criativos, considerando o conhecimento que os nossos estudantes têm sobre a língua e a linguagem. Já no segundo momento, são as estratégias, né? Que a gente vai pensar como que nós vamos potencializar esse nosso planejamento, essa nossa gestão em sala de aula, com foco aonde? No fortalecimento, né, dos processos criativos e de aprendizagem dos nossos estudantes em relação à língua. E no terceiro momento, é o momento de vocês, né, que vocês dão continuidade no planejamento na escola, no ATPC, né, que a gente chama de desdobramento de pauta, e lá vocês iniciam também uma formação, uma reflexão de tudo que foi trabalhado hoje, tanto na etapa como agora na série. Bom, então eu quero apresentar primeiramente a habilidade essencial, né, que está proposto na sequência de atividade 3 do volume 4. Qual que é a habilidade? Organizar adequadamente, organizar mais o quê? Os parágrafos de um texto, visando atingir a proposta iniciativa. Bom, então, como vocês podem ver, eu destaquei, né, o verbo organizar, é ele que vai fazer parte do processo cognitivo, né, na cor em azul, e é ele que vai levar onde? Ao objeto de conhecimento. Qual que é o objeto de conhecimento? Que o aluno consiga adequar certinho um parágrafo de um texto para que atinja o quê? Uma proposta enunciativa, ou seja, para que ele consiga transmitir, né, aquela informação que ele queira passar. Então, aqui, como vocês podem ver, né, o parágrafo de um texto adequadamente, por que que eles têm que adequar adequadamente um parágrafo de um texto? Porque ele é fundamental para a gente organizar, compreender aquela produção textual. E depois eu coloquei em vermelho a proposta enunciativa, né? Também é fundamental essa proposta enunciativa, porque ela garante uma sequência lógica de um texto, que no caso hoje nós vamos trabalhar de novo o contexto argumentativo, que depois a gente vai ver mais para frente que eles terão que criar uma carta de leitor. Né? Então, vocês viram que inicialmente eles serão levados às atividades, então aqui a gente já começa a imaginar, e explore de forma significativa essa sistemática dos conceitos, né? Ou seja, o professor vai ter que problematizar bastante essa questão dos parágrafos, né? Que o parágrafo ele tem uma estrutura, né? Que precisa ser respeitada, ligado, ou seja, ele tem que ter essa ideia de início, meio e fim, né? Nas produções textuais. E essas atividades elas serão desenvolvidas a partir de textos, né? Que vão materializar os gêneros que serão explorados. Então, vai ser explorado aqui artigo de opinião, contos, crônica, enfim, né? Desde que ele pense, ele reflita essa construção paragrafada, né? Então, ela vai ser trabalhada aqui essa parte linguística da análise, da organização adequada de parágrafos, né? Então, a gente tem que pensar agora em estratégias, como nós vamos mobilizar os nossos estudantes para esse conhecimento, para essa organização, né? Com os aspectos enunciativos, para que sejam priorizados, para que eles reconheçam que isso é fundamental para que tenha sequência o texto dele, para que tenha lógica. Então, nesse contexto das 8 aulas, elas vão se articular uma à outra, né? Porque qual que é o propósito? Que ele entenda adequadamente os parágrafos de um texto, visando atingir o quê? A proposta enunciativa. Então, eles vão trabalhar de maneira colaborativa, né? Ou seja, as aulas elas se articulam dentro desses eixos do ensino da língua portuguesa e também se articulam com os escritores do SAEB. Bom, agora que eu fiz uma síntese, né, do que vai ser trabalhado sobre esse processo criativo nessa formação, agora vamos pensar como que isso se dá, né? Como isso se movimenta, esses movimentos de coesão e progressão temática, que são os objetos de conhecimento que eles terão que desenvolver, quer dizer, que eles terão que chegar para que eles desenvolvam a habilidade essencial. Então, é interessante aqui destacar que a prática de produção textual, ela é direcionada nessa sequência de atividades e ela está ligada aos processos do quê? De leitura, processos de análise linguística, semiótica, e também vai ser trabalhada a oralidade. Pois para que os estudantes consigam que depois, no finalzinho, lá na última aula, produzir o texto com autonomia e com familiaridade com o gênero textual.
Então, eles serão direcionados anteriormente a várias atividades de leitura, de interpretação textual, vai ser feito socialização através de um debate, troca de experiência, análise de elementos linguísticos e escriturais para que eles reconheçam esse gênero textual, que é o gênero da reportagem, né? E aqui, no caso aqui, a carta de leitor também, né? Então, eles vão, então, assim, as atividades, elas vão percorrer, elas vão direcionar esses estudantes para leitura e análise linguística, e aí nós, professores, temos que conhecer esse material para ver se essa sequência das aulas, se elas se articulam também com os escritores do SAEB, já que eles vão fazer a prova agora, né, no final desse mês, no estado de São Paulo, e se trabalha os 3 eixos da língua portuguesa, que é a oralidade, produção escrita e os aspectos discursivos. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos os 3 eixos, né? A leitura, análise semiótica e oralidade, que vai trabalhar em cima do texto dos movimentos argumentativos para que ele chegue lá no topo, que é a produção textual, que é a carta de leitor. E aquilo que eu falei, ver se isso articula com os escritores. Então, vamos começar pela aula 7, né? Que vai mostrar para a gente esse processo criativo. O que é a aula 7? É produção e revisão da carta de leitor. Mas, Débora, você vai começar pelo fim? Sim, por que eu vou começar pelo fim? Porque esse é o objeto de conhecimento, é o aluno se familiarizar pelo gênero. Então a gente fala que o fim é o início, né? Porque depois a gente vai ter que pensar o caminho que ele percorreu desse processo formativo para que ele consiga chegar no desenvolvimento, ou seja, na criação, quer dizer, desenvolvimento, desculpa, na criação dessa carta, para que ele desenvolva, né, a habilidade essencial. Então, como vocês podem ver aqui na aula 7, o objetivo é que eles apliquem os elementos estruturais, né, dos textuais discursivos, que no caso o gênero é a carta de leitor, que eles compreendam o posicionamento crítico, né, do articulista e o jornalista, para que eles defendam o seu próprio ponto de vista e para que eles tenham autonomia na produção da carta de leitor relacionada àquela matéria onde eles farão a pesquisa, né? Então, como vocês podem ver, a argumentação será o sustento dessas cartas, né? Porque eles terão que convencer o quê? O leitor, a sua opinião, o seu ponto de vista. Então, nesse desenvolvimento dessa aula 7, o que vai ser necessário? Mobilizar esses alunos, mas de que maneira? As aulas anteriores, né? Eles devem ser mobilizados de formas diversas, mas que possibilitam o quê? Que eles explorem esses objetos de conhecimento e possibilita a construção desse texto, que é o que está proposto na aula 7. Ou seja, eles vão ter que utilizar um ato criativo. Então, desse modo, agora antes da gente iniciar, né, vocês viram aqui que tem um roteiro, né, que o professor vai me apresentar para eles, mas antes disso, eu convido vocês agora para uma interação comigo no chat. Como eu não tenho acesso, eu peço à amiga Renata, para que ela faça essa interação com vocês também. E nós vamos discutir sobre essas atividades, quais são as atividades que podem ser utilizadas, né? Vamos pensar, aqui a gente tem um exemplo da 7, mas eu sei que vocês são muito mais criativos, então vamos pensar assim, deixa eu colocar aqui no slide, né? Que tipos de atividades podem ser desenvolvidas para fortalecer a aprendizagem do quê? Dos movimentos argumentativos para a produção da carta de leitor. Não posso esquecer que essa carta vai ser produzida pelo aluno, que ele vai ter que convencer o leitor o seu ponto de vista. Passa a palavra, Renata. Sim, Débora, vamos lá, pessoal, professores, vamos participar aí nessa interação, respondendo aqui aquilo que está a pergunta proposta, né? Vamos lá? A professora Vivian, ela diz que o debate seria bom para trabalhar a argumentação na produção da carta de leitor. A professora Andréia, ela fala que leituras de textos argumentativos, como artigo de opinião, a roda de leitura e o debate também são bons para isso. A professora Rosa Maria, a pesquisa de um tema e pesquisa sobre o assunto escolhido. Professora Maicira, parece que é isso, debates, ela fala. Professora Jucineia também acha que é debate, pesquisas, né? Os professores, eles estão participando legal e eles estão no caminho certo, né? Quanto mais apresentar para os nossos alunos questões que sejam consideradas
controversas, né? É interessante para trabalhar a argumentação. Professor Emerson, temas atuais, muito bom. Professora Hilda, proposta de tema de interesse dos alunos, também muito interessante isso para trabalhar a carta de eleitor, né? Como é um texto argumentativo, então é interessante que a gente trabalhe, né, essas habilidades com eles. É isso daí, viu, Débora? Os professores, eles foram bastante participativos aqui. Volta para você. A bola é sua agora. Obrigada, Renata. Nossa, eu fico Nada. muito feliz com a participação de vocês, né? Isso mostra que vocês estão interagindo comigo, estão me ouvindo. Eu fico muito feliz mesmo de coração. É isso mesmo, professores, que vocês colocaram, né? Nós temos que pensar em estratégias que vão potencializar o trabalho com leitura e análise linguística, né? Que é a parte da semiótica. Centrado em quê? Em textos, né? Para que eles, é isso que vocês colocaram, para que eles tenham familiaridade com o gênero. Então, as estratégias é o debate, enfim, né? Tudo que vocês colocaram. Então, além disso, o que a gente tem que pensar, né? A gente tem que reforçar essas atividades para que leve os nossos estudantes a refletir sobre como o aprendizado desse conhecimento potencializa o processo criativo. Ou seja, qual que é o objeto de conhecimento proposto aqui? Está lá na aula 7, que é produzir a carta de leitor. Mas, Débora, não é a aula 8 que é sempre o final? Não, a gente tem que entender o material, as aulas se articulam uma a outra, né? Então, a gente começa com recordar, que é quando você faz levantamentos de conhecimentos prévios, para depois eles começam a identificar, compreender, relacionar, para depois criar. Lembra lá da taxonomia de Bloom? Então, no nosso caso aqui, o objeto de conhecimento é a aula 7, porque eles vão ter que produzir a carta de leitor. Então, como a gente pode ver, ele se articula com o descritor do SAEB, por quê? Trabalha os 3 eixos previstos da BNCC, que é a oralidade, aspecto discursivo e a produção escrita. Então, como vocês podem ver aqui nessa sequência dessas 8 aulas, né, que estão relacionadas à abordagem, igual vocês colocaram, do movimento argumentativo, mas qual que é o objeto de conhecimento? Para que eles façam a produção da carta de leitor, ou seja, é um gênero, né, carta de leitor, porém, é um movimento argumentativo, ou seja, ele tem que mobilizar todos os seus conhecimentos para expor o seu ponto de vista, pensar na escrita, né, enfim, ele vai ter bastante problemas a resolver. Mas para que ele tenha esses problemas para resolver, eles devem ser mobilizados, já que a gente quer que ele atinja a habilidade essencial. A habilidade essencial, o que era mesmo? Organizar adequadamente os parágrafos de um texto, visando atingir a proposta enunciativa, né? Então, é isso que vocês colocaram. Então, quais as estratégias que ele vai ter que pensar como enunciador, como que ele vai convencer, né? Como que ele vai persuadir o seu leitor, né? Então, esses objetos de conhecimento, eles serão explorados no longo da sequência dessas atividades, né? Para que chegue para que desenvolva a habilidade essencial, né? Vamos pensar assim, aquilo que vocês colocaram. Então, vai ser o tema central de algumas aulas, que vai ser explorado e aprofundado esses processos, né? De reconhecer, entender, para que depois que eles tiverem familiaridade com o gênero, eles consigam, né, analisar, discutir, planejar, para depois aplicar. Então, nessa aula 1, compreender o uso da linguagem e suas variedades linguísticas, como vocês podem ver, eles vão fazer a leitura de 2 textos, né? Então, a proposta nessa aula 1 é que você, professor, faça o levantamento dos conhecimentos prévios sobre essa variedade linguística, né? Em situações comunicativas. Vocês devem também levar os alunos a comparar as diferentes épocas, locais e a cultura, para que depois eles começem a refletir sobre o uso formal da língua e da linguagem, inclusive os preconceitos linguísticos, né? Eles vão ter que se expressar tanto oralmente como por escrito. A aula 2 e 3, a 2 é identificar marcas linguísticas na construção de sentidos do ponto de vista, e a aula 3 é reconhecer esses efeitos, né? Então, agora vai ser apresentado para eles textos verbais e não verbais, para que eles identifiquem, né, essas variedades, já que lá na aula 1 você fez o levantamento dos conhecimentos prévios, né? Então, agora eles vão ter que identificar essa variedade linguística num texto formal ou informal que vai dar sentido, ou seja, eles vão ter que identificar o que está dando sentido àquele texto. Na aula 4, eles vão ter que analisar e reconhecer essa variação linguística.
Então, depois que eles identificaram, reconheceram, eles partem agora para análise, né? Porque eles vão começar a fazer essa comparação dessa variação. É tanto que vai ser apresentado para eles um poema de cordel, que é o poeta da roça do Patativa do Assaré, que é uma música sertaneja, né, do Chico Mineiro. Já na aula 5, eles vão ter que identificar a presença de opinião e também identificar quais são os conectores que foram utilizados nessa carta de leitor. Então, além deles reconhecer esses efeitos de sentido, da variação linguística, né, na linguagem formal e informal, que foi trabalhado nas aulas anteriores, o gênero textual que vai ser apresentado agora nessa aula 5 é um gênero que eles têm bastante familiaridade, que é o Islã. Né? Eles gostam muito disso, que é uma poesia falada. Então, agora eles vão dar início à preparação para a produção da carta de leitor, tendo como embasamento alguns artigos, né, que você, professor, vai apresentar de matérias jornalísticas e pesquisas também. Aí, na aula 6, ele vai ter que identificar, né, o que ele quer, o que mais se adequa ao ponto de vista dele, e ele vai começar agora a pensar nessa parte composicional, nessa parte estrutural, que é a organização desse gênero textual carta, né? Então, ele fez lá toda aquela pesquisa, aí ele seleciona de jornais e revistas, artigos de opinião, que vai auxiliar para ele sustentar a sua tese que ele vai provocar ali na carta de leitor. E aí, por fim, na aula 7, onde ele faz essa produção, né, você, professor, vai mobilizar esses estudantes para que eles produzam essa carta de opinião, conforme aquele roteiro, né, que eu mostrei no slide anterior, antes do chat, né, da nossa interação, você vai apresentar um roteiro para que ele crie essa carta, né, para que ele produza. E depois, por último, na aula 8, eles vão fazer apenas uma reescrita, né, uma revisão dessa carta para ver se está bem escrito, para que eles façam uma publicação, né? Inclusive, lá no caderninho, eles dão como proposta, né, que o professor envie essas matérias em alguns jornais, esse artigo de opinião, né, originado pelos alunos através da escrita do gênero da carta de leitor. Então, vamos conhecer um pouquinho aqui agora da aula, já que eu apresentei para vocês um panorama, e vamos ver se isso aí realmente se articula com os descritores. Então, aqui, na aula 1, o que são variedades linguísticas, né? Então, o que se espera? Que ele adeque o registro escrito e oral nas situações formais e que ele compreenda o uso da língua e suas variedades linguísticas. Então, vamos pensar assim, se isso aqui, ele articula com o SAEB, né? Então, a gente pensa assim, à medida que a gente vai analisando essas atividades, a gente tem que sempre fazer essa articulação, né? Demonstrando se o SAEB está atendendo às suas expectativas, daquela aprendizagem, né? Quanto ao processo, né? Do objeto de conhecimento, que é a produção escrita, né? Que a gente viu lá. Então, vamos lá. Essa aula 1, o objetivo é fazer o levantamento dos conhecimentos prévios, né? Que eu falei para vocês, após que esses alunos façam a leitura de 2 textos, um que trata sobre a variedade linguística e o outro sobre as diferenças entre oralidade e escrita. Então, qual que é o foco aqui? É eles refletirem e relacionar essa variação, o uso da linguagem, tanto a linguagem culta como a linguagem coloquial, ou seja, aquela que a gente utiliza no dia a dia, né? E quais são as possibilidades de domínio nessa variação dessa linguagem, né? Dessa língua, vamos pensar assim. Aí depois, os estudantes, eles deverão se posicionar sobre o preconceito linguístico, né? Compreendendo a fala mais adequada conforme a região. Então, vocês vão ter que provocar ele para isso. E nessa atividade, eles vão ter que observar essa variação. Aí eu pergunto para vocês, o descritor 13, que eu destaquei em amarelo, né, os escritores do SAEB, fala identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Então, como vocês podem ver, está presente, né, na proposta da atividade, se articula com o descritor do SAEB, e o 18 também, porque o descritivo 18, ele prevê reconhecer o efeito do sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Então, como vocês percebem, os estudantes também serão solicitados a perceber esses efeitos de sentido. Então, como vimos aqui, né, essa atividade 1, ela se articula com os 2 escritores do SAEB, né, porque eles vão trabalhar com leitura, com interpretação e análise, né, desse processo criativo. Já na aula 5, para atingir de novo a aula 7, que é a produção escrita, né, onde eles vão ter que criar, que serão mobilizados. Então, nessa aula 5, eles vão ter que reconhecer o efeito de sentido, identificar a presença de opinião na carta de leitor,
depois eles vão ter que identificar os conectores, e aí tem esse exercício, né, que eu coloquei, onde eles vão ter que analisar, né, o texto 1, o texto 2, faz um uso da argumentação, onde demonstra o ponto de vista, e eles vão colocar um X. E aí, como descritor do SAEB, eu coloquei o descritor 8, que é estabelecer a relação entre a tese e o argumento oferecida para sustentar, e a descrição 11, que é estabelecer causa e consequência entre as partes e os elementos, né? Então, como vocês podem ver, para a gente alcançar o objetivo da aula 7, eles deverão ser mobilizados nessa aula, sim, através desse conjunto de atividades para a produção do gênero textual, que é a carta de leitor, né? Então, serão oferecidas pesquisas, que é lá na parte do slam, que é a poesia falada. Aí vai ser apresentada a leitura do texto 1 de matéria jornalística, né? O texto 2, lá na aula anterior, que ele tinha que identificar a linguagem coloquial, se não me engano, esse texto tem bastante gírias, né? Aí ele vai ver a predominância. Então, como vocês podem ver, também a atividade 5, ela se articula com o descritor 8 e o descritor 11. Por quê? O descritor 8, ao ler os dois textos, ele deverá o quê? Identificar o argumento que sustenta o posicionamento do autor. E o descritor 11, no momento em que o estudante ele deverá estabelecer as relações entre as diversas partes, né, que vão compor, ou seja, ele vai ter que fazer essa verificação, averiguar qual é a relação de causa e efeito, problema e solução, né? Então, ele vai ser convidado, vai ser mobilizado a isso. Na aula 6, como vocês podem reparar, ela inicia com a leitura de uma carta modelo, extraído de um jornal, né, que eu vi lá no caderninho, e essa atividade ela é uma atividade diagnóstica, porque ela tem a finalidade também do levantamento dos conhecimentos prévios, mas agora sobre a organização textual e com a sua intencionalidade comunicativa. Então, essa atividade, ela inicia o processo de pesquisa e seleção de materiais em matérias jornalísticas, em revistas, na mídia, né? Ou seja, o aluno vai ter essa autonomia da escolha. Depois, eles vão socializar numa roda de conversa, né? Igual vocês deram o exemplo. Para quê? Para que eles consigam dar início à produção do gênero, que é a carta lá da aula 7, né? Então, essa didática, ela se articula com os dois escritores do SAEB, o 14, né, que é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, porque os estudantes eles terão autonomia de escolher o texto, depois eles vão distinguir essas partes que são referentes a um fato ou uma opinião, e eles vão relacionar ao fato apresentado. E também se articula com o descritor 20, porque eles vão ter que reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será produzidos. Então, no descritor número 20, os estudantes terão que pensar, né, reconhecer de 2 ou mais textos, né, do mesmo gênero ou diferentes, mas o que vai ter em comum? O mesmo tema, né? Então, eles vão ter que reconhecer essas formas de abordagem, né? E, por fim, nessa aula 8, que é a aula final, os estudantes deverão reescrever essa produção escrita, né, que foi elaborado lá pela aula 7, dentro de um contexto de reflexão para compreender a relevância desse processo. E aí a gente vê que também se articula com o descritor 20, desculpa, mudei tudo aqui, com o descritor 21, porque o descritor 21 fala reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato e ao mesmo tema. Então, por que ela se articula? Porque a construção de conhecimento vai ser um dos principais objetivos da língua portuguesa, né? Ou seja, o estudante analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o dele, o próprio, né? Porque ele argumentou lá na produção da aula 7, ou seja, ele vai fazer uma avaliação da sua capacidade, da sua produção, do seu próprio texto. E, por fim, eu coloquei aqui para sistematizar nesse quadro, então, como vocês viram que eu apresentei, a aula 1, a 5, a 6 e a 8, elas contribuem para a aula 7, né? Então, eu coloquei o foco de cada aula e a identificação de cada descritor do SAEB, né? Então, aqui vocês viram que as atividades elas estão relacionadas à leitura, à análise linguística e semiótica, oralidade, tudo isso para potencializar o quê?
o processo criativo. Qual que é o processo criativo? É a produção da carta de leitor. Então, em cada aula, eu fiz um destaque para vocês, os escritores, né, como eles se articulavam, a gente foi explanando isso, e agora é com vocês, professores. Vamos refletir de novo agora sobre como um trabalho pedagógico articulado com os escritores do SAEB, de que maneira que isso vai potencializar o processo da produção textual, que é o que está previsto na aula 7. Então, eu pergunto para vocês agora. Vocês vão colocar para mim a alternativa A ou a alternativa B. Eu vou passar a palavra para a Renata, mas antes eu vou ler as alternativas para que vocês interajam aí pelo chat. De que maneira a articulação das habilidades do aprender sempre com os escritores do SAEB potencializa o processo de produção textual da carta de leitor? Então, de acordo com a minha explicação até agora, né, que foi dada em relação à sequência das aulas, né, eu mostrei para vocês que elas se articulavam com os escritores do SAEB, então agora eu convido vocês a pensar de que maneira, né, essa articulação das habilidades do aprender sempre com os escritores do SAEB, ela potencializa o processo de produção textual dos nossos estudantes. Então, vamos lá, professores, é com vocês. Vamos lá, professores, respondendo aí, por favor, né? A questão proposta aí pela Débora. A professora Jucineia acha que é a B. Professor Rafaela, acho que é Rafaela, né? É Rafaela. A Vivian, a Cleonice, a professora Rosa Maria também, professor Fernando, a Vera Lúcia, Eduardo, Alessandra, Rosana, Samuel, Fabiane, professora Fabiane, Então, os professores estão, assim, em sua grande maioria, na alternativa A, né? Ler com atenção, né? Porque tem uma alternativa B aqui. Professora Rafaela diz sim, é a professora Rafaela. Tá bom, professora. É isso daí, Débora. Os professores, eles estão, em sua maioria, dizendo que é a alternativa A, sim. Que as atividades de leitura e análise, semiótica e linguística, com foco na construção do parágrafo, expressa na habilidade essencial e articulado com os descritores, possibilita a aprendizagem de conhecimento e favorece o processo de textualização da produção dos alunos, que é a carta de leitor. Muito bem, professores. Com você, Débora. Obrigada, Renata. É isso mesmo, professores. Até eu destaquei em amarelinho aqui, né? Alternativa A. Realmente, né? Essas atividades de leitura e análise linguística e semiótica com foco no objeto de conhecimento. Qual que é o objeto de conhecimento? Não é a proposta enunciativa, né? O aluno adequar os parágrafos para que chegue à proposta enunciativa, ou seja, a intencionalidade comunicativa. Então, isso está expresso lá na habilidade essencial do nosso material, né? E a gente viu que ele se articula com o SAEB, porque nessa sequência das aulas vai ser possibilitada a aprendizagem de estratégias argumentativas que vão favorecer a escrita, né, dos nossos estudantes da carta de opinião. Então, mesmo não tendo o SAEB relacionado à prática de produção textual, mas ele se articula nessas aprendizagens relativas ao processo de leitura e análise linguística e semiótica, que vai potencializar as práticas do quê? De produção textual, ou seja, o produto final, né? Então, realmente, quem colocou a alternativa A acertou. A B só está errada, né? Porque lá no finalzinho ele fala assim, né? Que favorece apenas ao desenvolvimento de estratégias argumentativas no âmbito da prática de leitura, porque a matriz de referência do SAEB não recorre a aprendizagens relativas. Realmente, lá na matriz do SAEB, não existe um descritor que fala de produção textual. Mas vocês concordam comigo? Para que o aluno produza, ele passa por um processo formativo, um percurso cognitivo, né? Vai ser mobilizado aí para que ele tenha autonomia na hora da produção da sua carta, né, de leitor, e para que ele tenha familiaridade com o gênero, ou seja, então se articula assim com os escritores quando trabalha essa parte da oralidade e a análise da semiótica, né? Então, meus amores, chegamos agora no segundo momento da nossa agenda, né? Então, nesse primeiro momento, eu apresentei para vocês as atividades, expliquei mais ou menos o objetivo de cada uma, como elas se articulam, né, com os escritores da SAEB e o que devem ser mobilizados
para que os nossos estudantes desenvolvam a habilidade essencial. Agora, nesse segundo momento, nós vamos suscitar o debate, nós vamos pensar em ações pedagógicas para que potencialize o planejamento, a gestão em sala de aula, com foco no fortalecimento dos processos criativos, né, que a gente viu lá na aula 1, e das aprendizagens. E depois, no terceiro momento, serão vocês na escola, né, farão essa reflexão, esse planejamento, né, da aula de vocês, de tudo que foi discutido hoje em ATPC. Então, vamos lá. Aqui, professores, eu mostro para vocês as 10 estratégias pedagógicas para fortalecer os processos criativos. Obviamente, isso aqui é uma sugestão, eu sei que vocês vão pensar em outras coisas melhores ainda, mas são coisas que não pode faltar, né? São essas 10 estratégias para que os nossos estudantes sejam mobilizados em relação aos processos cognitivos. Então, a primeira coisa que a gente tem que realizar em todas as aulas é um diagnóstico, né? Quando você faz o levantamento dos conhecimentos prévios, né? Se não tem conhecimento ou não daquele assunto, você apresenta ou você provoca, né? Enfim. Também promover o uso das metodologias ativas, né? Onde eles têm que ser os protagonistas, né? Os nossos estudantes, eles têm que estar no centro do processo criativo. Também a gente tem que pensar em atividades onde que ele seja um construtor e condutor do seu processo, né? Onde, na maioria, ele vai ser o autor do seu próprio construção de conhecimento. Criar também mecanismo para que eles sejam coautores da prática, né, pedagógica, junto com o professor, né? Porque não somos os donos do saber, né? Também devemos valorizar sempre o potencial dos nossos estudantes, porque eles não chegam vazios para a escola, né? Eles trazem uma bagagem, um certo conhecimento, isso deve ser explorado. Também devemos propor atividades que haja circulação de informação, que haja interação entre eles, uma colaboração, né? Isso quem já fala muito é o Vygotsky, né? Que ele acredita que o aprendizado se dá por meio da circulação de informações. Vamos pensar na questão dos agrupamentos, né, níveis de proficiências próximos, porque não faz sentido também eu agrupar um que sabe muito com um que sabe menos, né? Criar estratégias também para ressignificar a noção de erro. Ou seja, o erro, agora vamos falar de Piaget, ele é o ponto de partida, né? Ou seja, o erro é um indicador, ele não é uma punição. Ele é um ponto de partida para rever o que deu certo e o que não deu, o que deve ser retomado. Promover projetos interdisciplinares, isso eu falo sempre, né? Não só interdisciplinar, como também transversal, porque o nosso material do Aprender Sempre ele nos dá essa brecha de trabalhar em conjunto com outro componente curricular ou mesmo com outra área, né? Quando você atravessa, principalmente quando você vai trabalhar textos literários, é interessante você atravessar a área de ciências humanas para que trabalhe essa parte do contexto histórico, político, social e econômico, que facilita a compreensão dos nossos alunos em obras lá dos autores, trabalhar com projetos científicos com os estudantes a partir de temas do seu interesse. Então, já que eles vão fazer essa carta de leitor, é interessante que você, professor, dê autonomia para que eles escolham temas atuais, né, de interesse deles, para que eles produzam essa carta, e promover o uso pedagógico das tecnologias, né, que são as ferramentas que facilitam muito a nossa vida, e eles têm muita familiaridade também com essas ferramentas, até pensando mesmo no contexto híbrido, apesar das aulas terem retornado, né, quase 100%, mas ainda tem alguns alunos que assistem às aulas por transmissão ao vivo, né, de sua residência. Então, quando a gente vai pensar numa estratégia de trabalhar aquela parte cognitiva, também tem que se pensar naquele aluno que está em casa, né? E aí promove aí esse uso pedagógico das tecnologias. Bom, outra coisa também que é muito interessante que vocês façam sempre a checagem, né, dessas evidências, né? Então, aqui eu coloquei tipo um checklist, né, para que vocês. É uma estratégia, né, que eu sugiro para que vocês fortaleçam esses processos criativos, né, considerando todas as possibilidades para a construção de evidências, né, ou seja, o que o meu aluno aprendeu ou não, que pode ocorrer a partir dessa diversidade de atividades. Então, aqui eu estou pontuando a própria produção do estudante, né, com os instrumentos utilizados, ou seja, para que ele faça uma avaliação. Então, você observa que a própria sequência de atividade, ela traz como orientação um quadro avaliativo, né? Que a partir dele é possível tanto os estudantes
como vocês, professores, observarem o que foi ou não aprendido na formação da etapa, nessa formação por série, né? Então, aqui eles vão fazer, então aqui é uma apresentação, um checklist, né, onde eles farão uma forma de rubrica, que é um quadro avaliativo que, a partir daqui, vai ser o nosso indicador para mostrar se realmente eles chegaram ao objeto de conhecimento, se eles entenderam esses movimentos argumentativos, os indícios de autoria, enfim, né? De uma forma pontual. Então, aqui o aluno vai ter problemas para resolver, porque na hora que ele for fazer a reescrita da carta, ele vai ter esse roteiro aqui que ele vai ter que checar. Bom, então agora chegamos no nosso terceiro momento da nossa agenda, né? Então, no primeiro momento, só para relembrar, fizemos uma discussão de todas as atividades, né? Como elas se articulam para o desenvolvimento da habilidade essencial, como elas se articulam também com os escritores do SAEB, tudo concernente à língua e à linguagem, possíveis soluções, né, de estratégias, enfim. No segundo momento, já pensamos no debate, né, sobre ações pedagógicas, para potencializar o planejamento, né? Então, eu mostrei para vocês as 10 estratégias fundamentais, que não pode faltar, que é sobre a gestão em sala de aula. Qual que é o foco disso? Fortalecer os processos criativos e as aprendizagens relativas ao quê? À língua e à linguagem. E, por fim, nesse terceiro momento, né, eu quero retomar com vocês a nossa formação, mas eu peço para que vocês façam uma reflexão desses 3 itens que eu vou apresentar, para que vocês dêem continuidade no ATPC. Então, no primeiro momento, o professor tem que fazer o quê? Ele deve conhecer o material, né? Então, ele tem que analisar as proposições que fomentam a produção textual, que é o que está lá na aula 7, na sequência de atividades, de modo a potencializar o trabalho pedagógico para o desenvolvimento da aprendizagem. Então, nesse momento, é necessário, professor, que você faça um planejamento, tem que ser explorado esse material, né? Já que a gente está falando de processo criativo, você deve relacionar esses conjuntos de aula destinados para esse fim. Então, eu recomendo que vocês estudem na íntegra o material, né? Quais são os processos cognitivos propostos no objetivo de cada aula, como que eu vou mobilizar os meus alunos em relação àquilo que está sendo proposto, né? Para que ele observe a coerência e a coesão do que está sendo expresso ali, da atividade, e a partir dessa análise, professor, você terá a possibilidade de verificar como essa proposta de escrita se relaciona com as outras atividades, que são os 3 eixos, que é a leitura, oralidade e análise linguística da semiótica. E os estudantes, eles precisam ser repertoriados, né, com uma série de conhecimentos, para que depois eles dê conta de produzir o texto daquele determinado gênero textual, ou seja, a famosa familiaridade do gênero. Aí depois, no 2, eu coloco assim, ó, determinar as evidências aceitáveis para a verificação da aprendizagem a partir das atividades de produção textual. Então, aqui a gente deve estabelecer essa relação entre a habilidade e a proposta, né, para a produção textual. Vamos pensar nas formas possíveis que podemos construir essas evidências. Eu dei o exemplo do checklist, que os estudantes aprenderam ou não, que eles precisam aprender, né? Então, assim, a gente tem que pensar assim, o que vamos avaliar nessas produções textuais? Quais são os conhecimentos mobilizados na habilidade que estrutura a sequência da atividade e aparece na produção dos nossos estudantes? O foco da avaliação do texto será para os aspectos discursivos, enfim. E depois, nesse terceiro momento, vocês devem desenvolver essas ações, né, no momento da TPC de vocês, que vão mobilizar os nossos estudantes, fazendo análise desse material, compreendendo, né, a aplicação desse saber relativo à língua e à linguagem, enfim. Então, eu quero agradecer a participação de todos, né, que vocês tenham um excelente final de tarde, né, uma boa semana para vocês, que Deus abençoe a todos, mas antes disso, eu quero deixar na tela um link ou o QR Code para que vocês façam uma avaliação, né, da nossa formação de hoje, o que vocês acharam, para mim é muito importante, para que a gente possa pensar nas futuras formações. Deixo aqui na tela também as referências, né, que eu utilizei para a elaboração do meu PPT. Muito obrigada por tudo, até mais. Renata, passo a palavra. Ok, então, muito bom, Débora. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, professores que participaram, né, que responderam aqui as propostas das questões abordadas pela professora. Olha que interessante, Débora, uma professora que tinha se equivocado
né, concordou com a sua explicação e colocou a alternativa depois que você explicou a alternativa correta. Isso foi muito legal, viu, professora? Muito bacana isso, tá? Muito obrigada, que vocês fiquem com Deus e um final de tarde aí, de dia abençoado de trabalho a todos. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.